Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2, da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, dia 18 de 5 de 2020, às 19 horas e 6 minutos, estamos iniciando aqui nossa gravação desse nosso encontro, dessa nossa caminhada com meus queridos amigos, minhas queridas amigas e também alunos do quinto período do curso de Direito da ProMinas. Estamos aqui nos encontrando de forma remota por conta dessa excepcional situação do coronavírus que estamos nos deparando, mas, em hipótese alguma, vai nos impedir de ser nada no que diz respeito ao aprofundamento no direito civil. E este é o nosso grande objetivo hoje, dar caminhada no conteúdo. Conforme já comunicado aos meus queridos amigos aqui ao vivo, todo esse encontro está sendo gravado e, posteriormente, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Hangout, lá no nosso Pincel Atômico e também lá no nosso canal do YouTube, o meu canal do YouTube, o que vai possibilitar vocês terem acesso a esse conteúdo em qualquer local, em qualquer e-mail, que facilite essa difusão do conhecimento, tá bom? Também reforço o que eu já havia comunicado a vocês aqui, que desde hoje, início da parte da tarde, já está disponibilizado para os meus alunos da ProMinas, lá do nosso Pincel Atômico, material complementar, que vai auxiliar na jornada da nossa caminhada. Também já conversei com meus amigos em relação a um ponto importante. Semana passada, lá na Faculdade ProMinas, foi semana de prova. Meus alunos arrasaram. E aí, o que acontece? Existe essa vontade de se conversar sobre a prova. Qual o meu combinado, e para quem também está aqui assistindo posteriormente lá no YouTube, vamos verificar o conteúdo que eu tenho como objetivo hoje. Vamos falar de produção antecipada de prova, vamos falar de depoimento pessoal e de confissão. E, posteriormente, finalizando isso, eu vou bater um papo com meus alunos que estão aqui ao vivo, falando das questões da prova, e é bom que a gente revê conteúdos de processo civil. Combinado? Show de bola, então. Vamos voltar só para a gente lembrar, porque na semana que antecedeu a prova, nós fizemos uma análise prática de outras questões, como a citação, a própria petição inicial e o início de um processo, mas o nosso conteúdo já estava mais avançado. Estávamos falando já sobre produção de provas, falamos sobre a questão da teoria geral da prova. Hoje, eu quero começar com vocês lá no artigo 381 do Código de Processo Civil. Que artigo é esse? 381 até o 383 está inserido no CPC a produção antecipada de provas. E é algo relevante que a gente tem que conversar, que em algumas situações práticas pode surgir a necessidade de ter que se fazer uma produção antecipada de prova por alguma circunstância. Tranquilo? No que diz respeito a essa nossa jornada, só vou colocar aqui uma coisinha aqui antes da gente começar. Link, arroba, um instante. Vou colocar aqui uma coisa antes da. Vamos lá. Pessoal, no que diz respeito a essa nossa caminhada, vamos iniciar pelo 381, só antes, reforçando. Prova, como nós verificamos quando estávamos analisando a teoria geral da prova, ela tem um grande objetivo de vir auxiliar aquela parte que vem a produzir aquela prova, a fomentar, a fundamentar, a dar auxílio às alegações que ela vier a fazer dentro do processo. E aí, a prova surge verdadeiramente com esse grande objetivo de auxiliar a convicção do juiz. É tanto que nós vimos isso. A quem é destinada a produção da prova? A prova no processo civil, ela é destinada ao juiz, que vai analisar, que vai verificar, falando sobre inversão do ônus da prova,
o ônus da prova em si, do 373, são pontos que nós já abordamos anteriormente. Hoje, eu quero falar e ressaltar que prova é um direito que todos nós temos no âmbito processual. Claro que quando eu trato de prova, nós vimos que o juiz, como presidente, aquele que conduz a caminhada processual, ele vai ter a possibilidade de fazer uma análise e caso ele entenda que aquela prova que tenta se produzir ela é protelatória, desnecessária, ele poderá, de forma fundamentada, negar a produção daquela prova. Eventualmente, caso eu não venha a concordar com aquela decisão do juiz, que não permite que faça uma prova que eu havia solicitado, poderei recorrer. Mas só para entender, o juiz ele vai analisar e como presidente, como condutor daquele processo, ele vai buscar dar rapidez, dar uma razoável duração dentro de um processo. E aí, no que diz respeito à prova, eu tenho direito a ela até respeitando alguns princípios básicos, como o próprio devido processo legal, próprio contraditório, a própria ampla defesa. E isso, no que diz respeito à prova, vale não só no processo civil, direito a produzir prova, nós vimos. A prova é um direito que eu tenho de produzir, de participar da prova, de pedir, de ter minha prova analisada. Isso tudo conteúdo que nós já abordamos quando estávamos tratando a teoria geral da prova. Eu faço uma pergunta. Existe algum momento no processo em que eu tenho que produzir prova? Sim ou não? Quem está ao vivo aqui, me fala no chat que eu gosto de entender isso. Eu tenho algum momento especial em que eu vou realizar a produção de prova dentro de um processo? Sim ou não? Teoricamente, sim. Podemos falar que sim. E aí, pessoal, que momento seria esse? Primeiro grande momento, principalmente no que diz respeito a provas documentais e especialmente. Elas deverão ser juntadas na petição inicial ou na resposta do réu, sendo de cada um, né? Eu estou alegando determinadas situações, eu tenho documentos, tenho que já juntar. Não tem aquela, eu já brinquei com vocês, mas reforço aqui, existe aquela cena de filme que chega no final do processo e a pessoa tira uma prova, eu tenho uma prova que eu não mostrei, não existe isso. Aqui as provas até em respeito à questão da ampla defesa, em respeito à lealdade processual, à boa-fé processual, se exige essa apresentação prévia, existem momentos, inclusive se você não juntar aquele documento, vai ter precluído aquela prova para você, salvo se aquele documento for novo. Então é uma complicação se você não juntar. Só que tem um outro momento em que eu também busco a produção de provas. Que momento seria esse? A fase que se chama instrução e julgamento do processo. É tanto que essa fase normalmente se dá posterior àquela fase de saneamento e organização processual. Aquela fase em que o juiz analisa, verifica se tem algum defeito que dá para corrigir, verifica se tudo o que está acontecendo até aquele momento realmente é algo pertinente, que está pautado na lei, que está sendo tudo bem cumprido, bem seguido, e eventualmente, quando é requerida a produção de determinados, e em especial, vou falar aqui da prova testemunhal, depoimento das partes, até mesmo a prova pericial, se isso é determinado dentro do processo, normalmente se marca uma audiência de instrução e julgamento, e posteriormente, quando se tem essa audiência, busca-se colher as provas. Então, normalmente, as provas documentais elas são juntadas dentro do processo, e aquela questão testemunhal, depoimento de parte, prova pericial, normalmente, ela vem a ocorrer mais à frente. Porque depois da fase de saneamento e organização, tem a fase de instrução e, posteriormente, finalizando, a fase de julgamento. Então, se nós formos analisar uma caminhada processual, aquele momento de produzir provas, salvo aquelas iniciais, mas as outras, depoimento de parte, perícia, testemunha, por exemplo, elas vão ser realizadas quase ao final do processo. Vamos analisar antes somente do julgamento em
regra, do julgamento, das alegações finais e do julgamento em regra geral. Porém, eu vim e pergunto para vocês, e se eu precisar produzir a prova antes? Pode ser antes mesmo do processo existir. Existe a possibilidade de eu produzir uma prova antes mesmo do processo existir? Eu não estou falando aqui só de prova documental, não, pessoal. Eu posso ter, por exemplo, uma perícia antes mesmo do processo existir? Ou então, fazer um depoimento de uma parte antes mesmo do processo existir? O que vocês acham? Sim ou não? Quem está ao vivo, me manda aí no chat que eu quero saber. Maravilha. Mandaram aqui que sim. Parabéns, isso aí. Sim, sim, sim. Show de bola. Meus amigos, o que é isso? É o que nós chamamos aqui no CPC de produção antecipada de provas. Eduardo, o que seria isso em nome de Jesus Cristo? Simples. Aqui eu estou diante de uma situação em que eu vou analisar o caso concreto que é me levado dentro do Poder Judiciário e verificar se existe a possibilidade de se fazer uma produção de prova. Especificamente, se formos ver texto legal, eu quero que vocês que estão aí com material já pula para mim no 381 do CPC, tá bom? Lá no artigo 381, vem falar sobre essa questão da produção antecipada. Tudo bem? Maravilha, então. Pessoal, no que diz respeito ao nosso artigo 381, claramente se fala assim: a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que... Dois pontos. E aí vem o mistério. Mistério nada, são 3 incisos que estão lá no 381. Mas vamos falar um por um. Acabei de colocar para vocês aí um primeiro inciso. A produção antecipada de provas será admitida nos casos que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Eduardo, o que seria essa situação? Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou no meu prédio e tem uma rachadura violenta que isso gera até mesmo risco à estrutura do meu local onde eu resido. Imagine essa situação. Nesta hipótese, eu vou buscar posteriormente ajuizar uma ação, vou procurar, por exemplo, o construtor, a empresa de empreitada, vou buscar alguém para ter ressarcido do meu direito. Só que tem um detalhe, o prédio já tem uma rachadura tão violenta que tem grande risco de, por exemplo, no momento em que chegar a fase de produção de prova, o prédio pode ter caído. E como que, teoricamente, eu conseguiria ver? Dificultaria imensamente. Lógico que não é impossível, mas dificultaria verificar. É muito melhor se analisar antes, por exemplo, da queda, ver as rachaduras. É necessário. Se busca essa produção de prova objetivando que, ao final, quando ela viesse a ser produzida, fosse impossível, ou mesmo muito difícil. Aí eu inicio essa ação, esse processo de produção antecipada de provas, objetivando produzir, porque eu entendo que quando eu estou na caminhada do processo, pode ser que chegue no momento de produção de provas e aquela prova já é impossível de se fazer, ou mesmo difícil de conseguir se realizar, tá bom? Essa é a primeira hipótese em que se permite a produção antecipada de provas, tá bom? Só que lá no 381 não para por aí. Também tem o segundo inciso que eu acabei de colocar para vocês, que também se permite produção antecipada de provas. Quando ocorre, nos casos em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Qual o grande objetivo do Poder Judiciário? Solucionar eventuais conflitos que possam vir a surgir na caminhada de convivência social que nós todos os dias estamos aqui nos deparando. Só que tem um detalhe importante.
Existem situações que estão, mesmo que sem ajuizar a ação, muito próximas de se buscar resolver os conflitos sem ter que buscar o poder judiciário e ter toda aquela caminhada processual. E o que se permite no 381? Poder se antecipar à produção de provas nas hipóteses em que aquela busca pela prova, ela vai viabilizar a autocomposição ou o outro meio adequado de solução de conflito, uma arbitragem, qualquer que seja, por exemplo. Qual que é a vantagem? Por que se permite, nessa hipótese, produzir prova antecipada? Que pode ser que, ao produzir a prova, uma perícia, uma análise documental, maravilha, eu já consiga fazer aquelas partes extrajudicialmente fazerem um acordo, transigirem. E verdadeiramente, quanto menor a quantidade de processos, por óbvio que a tendência é que os processos que estão em trâmite tenham uma caminhada mais célere. Concordam comigo? E aí, essa é uma das possibilidades de se fazer a produção antecipada de provas, objetivando verdadeiramente auxiliar eventuais conflitos que possam vir a existir e que eu busque essa produção antecipada até para evitar uma caminhada processual. Se não conseguir evitar a caminhada processual, pelo menos já agilizou, já tem aquela prova produzida, e numa caminhada de um processo eventual, caso não tenha um acordo, o processo venha verdadeiramente existir, eu já tenho aquela prova produzida, o que vai facilitar verdadeiramente a caminhada do processo que existe eventual conflito entre aquelas partes. Tá bom? Maravilha! Porém, ainda tem o terceiro inciso lá no nosso 381. E acabo de colocar para vocês aí o terceiro inciso. O que fala lá? E também a produção antecipada de prova é admitida no caso em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Eduardo, eu estou só com uma dúvida. Eu quero ajuizar a ação, mas eu tenho uma dúvida em determinada situação que precisa de produzir uma prova específica. Eu quero já produzir essa prova, até para ver se eu vou ou não ajuizar a ação. Eu posso fazer isso? Claro. É uma das possibilidades aqui elencadas. Notem, uma das grandes situações. O primeiro inciso é mais a questão de preocupação, de uma eventual impossibilidade de fazer a produção de prova. Maravilha. Mas aqui no segundo e terceiro inciso, claramente nós estamos diante de uma situação que busca auxiliar a resolução de conflitos antes mesmo que eles cheguem verdadeiramente ao Poder Judiciário. Tranquilo? Então, são situações expressamente previstas na lei em que vai se criar uma exceção àquela regra em que as provas vão ser produzidas no momento de instrução processual e também no momento da petição inicial e da resposta do réu, especialmente nas questões documentais. Tá bom? Então, isso aqui são situações que buscam verdadeiramente dar agilidade, dar uma caminhada menos desgastante no que diz respeito à questão processual. E a segunda e terceira hipótese aqui, o segundo e terceiro inciso, inclusive, buscando dar a possibilidade do processo judicial, aquele conflito, colide, conflito resistido, não venha nem a existir. E qual o objetivo do Poder Judiciário? Solucionar conflito. Se puder solucionar antes mesmo dele vir para o Poder Judiciário, melhor ainda. Tá bom? Maravilha, então. Até agora, estamos conseguindo compreender? Essas são as hipóteses. Nós ainda vamos falar outras questões. Me dá o joinha aí que eu quero saber. Até agora estão me seguindo, estão me acompanhando? Tá ficando claro? Dá o ok que eu quero saber aí. Pode dar sangue de Jesus tem poder, que eu quero saber aí. No chat vocês me mandem que eu fique. Ok. Ok. Show de bola. Ok. Se quiser, pode colocar também galão da massa. Nós estamos deixando até Cruzeiro, como nas outras aulas, a gente é democrático. Um aluno numa outra turma colocou Flamengo também, a gente permite, mas se puder, o galão é melhor, tá bom? Brincadeiras à parte, é o início dessa jornada, início da caminhada da produção de prova. Primeira grande pergunta. Eduardo, o processo, essa situação de produção antecipada de prova, é o quê?
Ou seja, qual a natureza jurídica? Meus amigos, para a jurisprudência, isso é um processo, viu, pessoal? Você distribui o processo de produção antecipada de prova. Alguns questionavam disso ser um processo cautelar. Porém, a grande parte da doutrina tem enquadrado esse processo de produção antecipada de provas como um processo de jurisdição voluntária. Nós vamos entender porque aqui não tem defesa. Aqui, efetivamente, eu busco, através desse meu processo de produção antecipada de provas, efetivar aquele meu direito de produzir a minha prova. Lógico, numa das hipóteses que estão aqui elencadas, os 3 incisos do artigo 381, tá bom? Então, no que diz respeito à natureza jurídica, ela, como regra geral, tem sido admitida, tem sido aceita como, pela doutrina, como um processo de jurisdição voluntária. Aqui já falo no parágrafo 1º do 381, que eu acabei de colocar para vocês aí, uma situação específica de arrolamento de bens. O arrolamento é uma lista de bens, e aqui vem falar para a gente assim, o arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de ato de apreensão. O arrolamento, muitas vezes ele acontece essa lista e apreensão do patrimônio. Só que aqui vem deixar claro que se for uma busca por um arrolamento, que é uma lista, eu quero listar, por exemplo, em várias situações se usa arrolamento para fazer uma lista prévia, quando se tem, por exemplo, uma busca por uma dissolução de sociedade, por exemplo. Eu quero saber até o prego que tem lá dentro da empresa, quantos são os pregos, quantos são os martelos, eu quero saber tudo que tem dentro da minha empresa. Vamos lá, vamos fazer essa lista, esse arrolamento. Muitas vezes já se apreende para evitar prejuízo. Mas se eu quiser somente criar uma lista, fazer o arrolamento sem ter a apreensão, aqui no parágrafo 1º já deixou claro que esse ponto aqui do 381 ao 383 vai ser seguido na caminhada daquele processo, tá bom? Show de bola. Mas em relação à competência, porque nós estamos falando aqui verdadeiramente de um processo, por mais que seja de jurisdição voluntária, não deixa de ser processo, tá bom? E aí o parágrafo 2º, já está aí na tela, nós estamos ficando imperativos nesse negócio mesmo, fala assim, a produção antecipada de prova é de competência do juízo do foro onde deva ser produzida ou foro do domicílio do réu. O que quer dizer isso? Onde eu vou fazer, onde eu vou distribuir o meu processo de produção antecipada de provas? No foro do juiz onde a prova vai ser produzida ou no foro do domicílio do réu, tá bom? Só que tem um detalhe, aí já pode vir uma pergunta. Tudo bem, Eduardo, mas e a questão que envolve, por exemplo, prevenção? Juízo prevento, aquele que teve contato com o processo, vai ser prevento para julgar. Quando eu trato de produção antecipada de provas, aquele processo de produção antecipada de provas, ele vai ocasionar prevenção do juízo, ou seja, produzir antecipadamente a prova. Mais à frente, quando eu distribuir a ação, caso não consiga ter resolvido extrajudicialmente a minha situação, aquele juízo que analisou o processo de produção antecipada de provas, ele é prevento? Ou seja, vai ter que ser distribuído para ele ou vai para sorteio? Olha o que fala aí no parágrafo 3º que já está na tela para vocês. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. No que diz respeito a isso, só está deixando claro que, se eventualmente você vier a distribuir uma ação, aquele juiz que analisou a sua produção antecipada de prova não quer dizer que ele automaticamente, obrigatoriamente, vai ter que também ser o juiz que conduzirá o processo originário, aquele processo comum, processo qualquer que seja que você venha ajuizar. E aqui não causa a prevenção, tá bom? Maravilha. Só que tem outros pontos também que nós devemos ressaltar, tá bom? Dentre eles, um que é bem específico, destinado à produção antecipada de prova e que envolve juízo estadual, que inclusive já está aí para vocês o parágrafo 4º na telinha, no Hangout Meet, que também, só para relembrar, também estou ao vivo lá no Pincel Atômico,
inclusive meu amigo Denilson está lá ao vivo. Obrigado por estar aqui, meu amigo. E qualquer pessoa que queira estar aqui também no Pincel Atômico tem total liberdade, tá bom? Mas o chat, essas questões de conversa, tá tudo aqui no Hangouts Meet. E aí, no que diz respeito a esse parágrafo 4º aqui do 381, fala para a gente que o juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Vamos imaginar que aquela aquela produção antecipada de prova tenha que ser feita, por exemplo, na cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Cidade de Bocaiúva, Minas Gerais, salvo se eu estiver equivocado, mas creio que não, lá tem justiça estadual, mas ainda não tem justiça federal. Montes Claros tem federal, estadual, trabalhista, eleitoral, maravilha. Mas Bocaiúva não tem a federal. E no que diz respeito à cidade de Bocaiúva, o que seria essa situação? Se for necessário fazer uma produção antecipada de prova em face contra a União, entidade autárquica, empresa pública federal, e tem que ser feito lá, por exemplo, em Bocaiúva, Minas Gerais, mas lá não tem justiça federal e União, nós sabemos, o artigo 109 da Constituição, matérias da União, entidades autárquicas, é competência da Justiça Federal. Mas aqui está falando, calma, eu não estou analisando mérito, discussão. Essa produção antecipada de prova, ela é uma jurisdição voluntária que visa produzir uma prova antes mesmo da existência de um processo. Então, o parágrafo 4º vem falar para a gente que, nesse caso, eu distribuiria meu processo de produção antecipada de prova, poderia distribuir em Bocaiúva, na Justiça Estadual. Mas essa matéria contra a União não é federal? Sim, mas aqui nós estamos tratando de uma exceção colocada pela lei, e na lei vem falar claramente que a Justiça Estadual que teria competência pela produção de prova, mesmo quando eu estou tratando de questões da União, entre outras questões, tá bom? No que diz respeito a isso, é algo de se ressaltar. Independente da comarca em que você reside, em que você tem uma atuação já costumeira, será a Justiça Estadual competente, mesmo se aquela produção de prova está sendo feita contra a União, entidade autárquica ou empresa pública federal. Tá bom? Maravilha ainda. Só que esse procedimento também é utilizado em outra situação, que também está aqui no parágrafo 5º, que está aí na telinha para vocês. Tá bom? O que fala lá? Que aplica-se o disposto nessa seção, que envolve a produção antecipada de provas, aquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Quer fazer uma situação, virar documento, quer ter essa caminhada, esse selo do Poder Judiciário, verdadeiramente falando, poderá utilizar o processo, mas será basicamente como está aqui determinado entre o 381, 382 e 383 do CPC. Tá bom? Maravilha. Só que aí eu faço uma ponderação. Isso é um processo de jurisdição voluntária, como regra geral, e ele tem que se iniciar com petição. Existe algum requisito? E a resposta é sim. Está no 382 CAPT, e também está aí na telinha no Hangouts Meet. O que fala? Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair, tá bom? No que diz respeito a essa produção antecipada de provas, a Maria Tereza falou, não entendi o parágrafo 5º. Maria Tereza, é só deixar claro assim, se você tem alguma situação que quer levar e fazer o Poder Judiciário registrar, falar que fazer aquilo virar um documento, se você tem como objetivo utilizar um processo para justificar a existência de algum fato, alguma relação jurídica, através de um documento, sem ter essa discussão contenciosa, lide, para criar esse documento dentro do Poder Judiciário, você vai seguir todo o rito que está aqui estabelecido no 381 ao 383.
Ah, Eduardo, eu quero justificar uma relação que eu tive com determinada pessoa, só isso. Busca aqui o Poder Judiciário para tentar comprovar aquele fato que ocorreu, aquela relação jurídica que existiu, só por isso. Sem ter contencioso, aqui não precisaria ter aquela discussão, ah, vamos fazer compensação. Não. Quando é jurisdição voluntária, só tem esse objetivo verdadeiro de buscar a criação de um documento pelo Poder Judiciário sobre um determinado fato ou relação jurídica, o procedimento a se seguir é o mesmo aqui da produção antecipada de prova, tá bom? Me fala aí, por favor, minha amiga, se você conseguiu entender, senão a gente conversa aqui novamente, tá bom? Enquanto isso, nós vamos caminhando, falando sobre o 382. E o que o 382 fala? Que o juiz, você vai encaminhar para ele essa petição, explicando a necessidade, o porquê que tem que fazer essa produção antecipada de prova, e falando exatamente sobre qual fato, o que você vai querer produzir. A Maria falou aqui, ok, fico feliz, tá bom? Sempre que tiver dúvida, pode fazer, que a gente está aqui para conversar. E em relação a essa petição, ela é encaminhada para o juiz. Maravilha. Perfeito. O que acontece depois? Aí a gente segue para o parágrafo 1º, que fala assim: o juiz determinará de ofício a requerimento da parte a citação de dados na produção da prova ou do fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Ah, Eduardo, então quer dizer que vai citar a parte contrária para ela vir analisar e fazer, por exemplo, uma contestação? Vamos ver daqui a pouquinho que não é isso. Só vou dar conhecimento para ele, para aqueles interessados, que existe uma prova que está se buscando a antecipação da produção dela, para ela ficar ciente, para ela ter conhecimento daquela situação. Tá bom? É tão interessante, e por isso que a doutrina coloca como uma jurisdição voluntária, que aqui não tem lide. Isso é interessante quando a gente vê o que está aí na tela agora, que é o parágrafo 2º do artigo 382, que fala que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. O que quer dizer isso? Aqui, o juiz não está no processo de produção antecipada de provas, o juiz não está lá para analisar a questão de mérito, para analisar, João está correto, José está errado, Lucas está certo, Maria está errada. Não é esse o objetivo do juiz aqui. É somente garantir aquele direito de produção de prova nos casos estabelecidos, nas hipóteses estabelecidas lá no 381, aquelas 3 circunstâncias, 3 situações que vão me possibilitar uma produção antecipada de provas, tá bom? Em relação a isso, eu tenho que deixar claro que o juiz não vai estar aqui para julgar mérito, vai estar lá só para produzir a prova, tá bom? Maravilha. Só que nós falamos que existem interessados, concordam comigo? Interessados que vão vir aqui no processo, eventualmente se manifestar. E olha que interessante. Parágrafo 3º, que também já está aí para vocês, fala assim: os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionadas ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Eu não preciso, eu tenho um caso específico e eu vou querer uma prova testemunhal, uma antecipada, e eu quero também uma prova pericial antecipada. E aí? Porque, por exemplo, minha testemunha está indo mudar de país, eu não vou conseguir mais falar com ela, e isso vai realmente dificultar bastante ou deixar impossível. Vou dar essa hipótese. Eu tenho 2 provas. O que está falando aqui? Não tem problema de fazer, no mesmo processo de produção antecipada de provas, a análise e a produção de mais de uma prova, mas elas têm que estar relacionadas ao mesmo fato. E se para fazer mais de uma prova demorar muito, aí não é possível se fazer, porque aí senão você vai para o processo comum, ou então, eventualmente, você pode pensar em distribuir mais de um processo de produção antecipada de provas, tá bom? E aí, o mais relevante que envolve essa questão, para confirmarmos o que a doutrina nos fala, a situação que envolve aqui um processo de jurisdição voluntária, é o parágrafo 4º, que está aí para você já, e fala assim: nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O que quer dizer isso?
Aqui é tão jurisdição voluntária que eu vou citar os interessados, sim, mas eles não vão ter aqui a possibilidade de fazer defesa. Aqui eles só vão estar lá acompanhando para verificar a prova quando ela está sendo produzida e, eventualmente, lá num processo mais à frente, vir a questionar aquela produção daquela prova, se houve alguma falha ou não. Mas entendo, aqui não cabe defesa, aqui não cabe recurso em regra geral, tá bom? Só existe uma possibilidade de recurso é quando quem pediu a produção antecipada de prova, aquele requerente originado, que iniciou o processo de produção antecipada de prova, se tiver negado, se o juiz tiver negado todas as provas que ele pediu, aí ele vai poder recorrer para questionar e para solicitar que o tribunal a qual esteja submetido àquele juiz venha reanalisar a situação e possibilitar que aquela prova seja produzida de forma antecipada, tá bom? Ainda em relação à produção antecipada de provas, o 383 fala para a gente que os autos permanecerão em cartório durante um mês para extração de cópias e certidão pelos interessados, tranquilo? Qualquer um pode ir lá pegar cópias, pode ir lá pegar certidões, isso era mais voltado para processo físico. Mas hoje, como regra, processo eletrônico se facilita imensamente isso, é só você entrar, se o processo não estiver tramitando em segredo de justiça, você vai ter direito de qualquer pessoa pegar, baixar, se estiver tramitando em algum segredo de justiça, por qualquer situação que seja, eventualmente você poderia justificar a necessidade de se ter acesso à produção, então no processo eletrônico é mais fácil de ser acessado. Quando o processo é físico, o 383 fala e fica durante um mês lá disponível, e finalizado esse prazo, o auto é entregue ao promovente da medida, ao quem iniciou a produção antecipada. Produziu, vai receber bonitinho, vai ficar na mão dele. No futuro, se ele quiser ajuizar a ação, aquilo ali vai virar prova dentro de um processo. Se busca isso para evitar aparecimento de direitos, como nós estamos vendo aqui, situações que podem dificultar a prova, e verdadeiramente, nessa produção antecipada de prova, não se quer discutir quem está certo, quem está errado. Aqui só busca fazer o que é garantido constitucionalmente. Produzir uma prova, e se for nos casos aqui elencados no 381, de forma antecipada. Simples assim. Tranquilo? Mas é algo muito importante. Muitos profissionais não têm o conhecimento, se têm o conhecimento, esquecem no dia a dia prático e perdem a oportunidade de produzir provas que são essenciais na caminhada de um processo do seu cliente. Ou mesmo, o bom advogado, advogado antenado, advogado moderno, como podemos dizer dessa forma, não é aquele que tem muitos processos, é aquele que verdadeiramente busca resolver as questões que os clientes o levam ao escritório. Se necessitar fazer o processo, maravilha, fazemos o processo. Mas se não, se der para resolver extrajudicialmente, tente, é menos desgastante, normalmente gera um custo menor, emocional, financeiro. Se você, através de uma produção antecipada, conseguir fazer um acordo, perfeito, maravilha, muito mais rápido, resolveu a situação do seu cliente, ou mesmo evitar aventuras judiciais. Ah, não, precisa fazer uma perícia, vamos fazer a perícia antes mesmo de caminharmos no que diz respeito à jornada aqui, vamos, e aí busca fazer uma perícia, por exemplo, situações, pessoal, que permitam que se busque essa produção antecipada, até para tentar evitar um novo processo, tá bom? Pergunta, em relação à produção antecipada de provas, conseguimos entender? Sim ou não? Dá o joinha para mim que eu quero saber. Tudo bem, ninguém está falando nada ainda. Vamos entender que estão entendendo. Pra você ver. Show de bola. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui para mim, que ainda não apareceu. Se aparecer, a gente vai falando com vocês. Tudo ok? Ok? Show de bola. Está aparecendo, então, aqui as respostas sobre esse conteúdo. É interessante, né, pessoal? Vocês já tinham escutado falar sobre isso? Sim ou não? Me falei aqui. Alguém já tinha escutado falar dessa produção antecipada? É algo realmente que eu costumo falar que, se for necessário, interessantíssimo de se utilizar na vida prática, tá bom? Mas maravilha, outro conteúdo que está com vocês. Vamos caminhar ainda nessa nossa jornada, vamos ver duas provas aqui, posteriormente vamos analisar a avaliação suas do quinto período da Prominas da semana passada, tá bom?
Primeiro, aqui só fala da ata notorial, só uma ponderação, no 384, fala que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Imagens, som gravados em arquivos poderão constar nessa ata. Só uma observação. Eu vou até colocar aqui o 384, mas é só uma questão simplória que também se aplica muito. Por exemplo, já teve casos de redes sociais de algumas pessoas e eu levei ao cartório notorial e lá se fez uma escritura pública comprovando que aquela situação verdadeiramente existia. Para quê? Porque eu sabia que depois que ajuizasse a ação, aquela parte contrária iria lá e ia apagar, ia remover aquele conteúdo. Eu já fiz questão de ir no cartório, registrar que aquilo existia, e curiosamente a parte apagou, só que eu tinha a foto atestada por um tabelião, confirmando que verdadeiramente naquele dia, naquela hora, existia aquela postagem, o que gerou para o meu cliente algo muito benéfico. A parte contrária não foi vantajoso, porque demonstrar ainda mais a conduta dela evada de má fé ao tentar se excusar de responsabilidades processuais, inclusive, literalmente apagando provas contrárias a si, tá bom? Então, a ata notorial, vou até colocar o nome aí, é uma prova que pode ser usada, notorial. Maravilha. Só que hoje eu quero falar mais com vocês de depoimento pessoal e de confissão. Vamos primeiro falar de depoimento pessoal. Já iniciando com vocês que depoimento pessoal inicia a partir, ata notorial é do 384. 385 começa a falar de depoimento pessoal. E fala assim: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Primeiro detalhe: depoimento pessoal, eu não posso, como advogado, pedir do meu próprio cliente. Eu só, no processo civil, porque no penal é diferente. No penal você pode, maravilha. No processo civil, só pode se requerer depoimento pessoal da parte contrária. Ou seja, eu sou advogado do autor. Eu não posso pedir depoimento pessoal do autor. Eu só posso pedir depoimento pessoal do réu. Da mesma forma, se eu sou advogado do réu, só posso pedir depoimento pessoal do autor. Só que além do autor e do réu, exige o juiz, que a qualquer momento, se ele entender que é necessário o depoimento das partes, se o próprio juiz tem dúvidas que ele quer sanar ao perguntar para as partes, ele pode, inclusive, de ofício, ordenar que exista aquela situação, aquela busca por a produção da prova de depoimento pessoal, tá bom? Maravilha, então. Olha que interessante que envolve aqui o 385, parágrafo 1º. Se a parte for pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e for advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz vai lhe aplicar a pena. Quando se intima a parte para vir fazer o depoimento, se ela não viesse, se ela mesmo intimada, e normalmente nos mandados ou intimações se confirmam que se a parte não vier prestar o depoimento, será aplicada a pena de confissão, que será considerado confessa aquela situação, ou aquela parte não comparecer, não depor, ou se comparecer não falar nada, o juiz vai falar, tudo bem, você está tendo a oportunidade de se manifestar, não está se manifestando, vamos aplicar para você a pena de confesso, tá bom? Maravilha. Só que tem um detalhe. Pode ser que num caso, um processo específico, você determine o depoimento das duas partes, por exemplo, do autor e do réu. Vocês entendem que o depoimento ele também objetiva da parte que solicita pegar inconsistências da fala de quem está indo depor. E se um ficar ouvindo o outro falar, isso pode gerar influência no que diz respeito ao próprio depoimento. Por isso que isso é muito importante para quem busca advocacia e magistério, promotoria, que vai ter esse contato com o processo, muita atenção. É vedado, é proibido a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. O que quer dizer isso, meus amigos? Simples. Quer dizer que se eu sou, por exemplo, o autor da ação e o juiz determinou que meu cliente venha depor, fazer o depoimento pessoal, mas também determinou que o réu venha depor, primeiro vai escutar o autor. Sabe o que tem que fazer com o réu?
retirar da sala. Aí o advogado? O advogado não, o advogado réu vai estar lá. Mas o réu, ele é retirado da sala. Ou qualquer outra parte que ainda venha a depor, é retirada da sala para evitar algum tipo de influência, para evitar que aquele depoimento daquela parte venha a ser maculado, influenciado. E aí só pode ficar dentro da sala de audiência quem já depôs. Por exemplo, o réu saiu para o autor depor. O réu volta, o autor tem que sair? Nem sempre. Se não tiver um conflito, não, mas eu me sinto ameaçado. Tudo bem. Mas se não tiver, o autor vai ficar lá, por quê? Porque depois que ele depôs, não pode depor novamente, tá bom? Em regra geral. Então, é vedado permanecer nesta questão que envolve a parte que ainda não depôs, escutando o depoimento do outro. Preste atenção e anota a observação. O advogado continua na sala de audiência. O advogado não pode ser retirado, porque tem, inclusive, o direito de participar para ver se houve ou não respeito pela lei ao produzir aquela prova. Tá bom? Show de bola. Parágrafo terceiro, fala ainda de depoimento aqui. Fala que o depoimento da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa, de onde tramita o processo, poderá ser colhido por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico, de transmissão de som e imagem, inclusive, poderá ocorrer, inclusive, na audiência de instrução e julgamento. Pessoal, isso é interessantíssimo. Como assim, Eduardo? Videoconferência, hoje nós estamos tendo ação. Teoricamente, os provimentos que estão saindo nesse momento de pandemia estão dando uma empurrada à questão de videoconferência, é uma forte busca no Poder Judiciário, tá bom? Ou então, que também se tem utilizado muito em audiências também de instrução e julgamento, gravar a audiência inteira. Aí grava o áudio, grava o vídeo, eventualmente isso se faz. Eu, por exemplo, tenho alguns casos em São Paulo, que a grande maioria dos processos que eu me recordo de ter ido em audiências de instrução e julgamento em São Paulo, todos gravados. Eu fui. E especificamente, excepcionalmente, foi uma área criminal. Olha que interessante, eu não atuo tanto na área criminal. Quase que nada, mas em São Paulo eu tive alguns criminais. Só que em Montes Claros, que é a comarca a qual resido, também já tem alguns juízes que têm gravado a audiência, que é algo até interessante para se buscar, eventualmente, em caso de questionamento sobre a lisura, a caminhada daquela audiência, se ter um resguardo maior. Também deixa claro que se tiver algum desgaste ali dentro daquela audiência, você terá como comprovar eventuais abusos, arbitrariedades, seja do juiz, do promotor, ou excessos cometidos por um colega, por uma parte, fica mais fácil de se comprovar isso, tá bom? Perfeito, então. Artigo 386, olha o que fala para a gente em relação ao depoimento pessoal. Eu coloquei aí agora para vocês. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado, ou empregar evasivas, ou começar a desviar, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos da prova, declarará na sentença que houve recusa de depor. Lógico que o juiz vai analisar, porque pode ser uma pessoa que não tem instrução, que não entende o que está sendo perguntado, mas se o juiz entende verdadeiramente que aquela situação, ela venha a gerar uma tentativa de fuga da resposta, ou algo assim nesse sentido, o juiz vai constar que aquela parte recusou a se depor, por óbvio, isso poderá influenciar negativamente no momento da sentença daquele juiz, tá bom? E também, para evitar que se chegue lá, e o grande objetivo do depoimento é verificar se as questões que estão sendo narradas pelo autor, pelo réu, quem vai produzir a prova, são ou não coerentes. E o 387 fala que a regra geral é que a parte responderá pessoalmente, ela não vai mandar o advogado fazer o depoimento pessoal, tá bom? E, inclusive, em regra geral, quem está indo depor, seja o autor ou o réu, não pode servir de escritos anteriormente preparados. O advogado vai lá e faz um texto lindo. Não pode, não. Em regra geral, é olho no olho, é fala na hora. Se permite, o juiz pode permitir, em casos excepcionais, por óbvio, que as partes que vão depor consultem notas breves, desde que objetivem complementar esclarecimentos. Isso, por exemplo, em grandes audiências, igual nós temos, aí saindo um pouquinho para a criminal especificamente. Se Lava Jato, se tiver alguma dúvida, esse documento, poderá se fazer essas análises, mas em regra geral, a fala é pessoal, tem que estar lá ao vivo, tem que falar, não pode levar já algo
assinado, um roteiro só para ler. Não é esse o objetivo do depoimento da parte, depoimento pessoal. O objetivo é verdadeiramente verificar se aquilo que está sendo falado é verdadeiramente algo que existe, algo que aconteceu, tá bom? O 388 traz uma exceção na situação em que a parte não é obrigada a depor sobre alguns fatos. São 4 que estão lá no 388. A parte não é obrigada a depor quando se trata de crimes ou situações torpes que lhe forem imputados, eu posso me manter em silêncio sem ter prejuízos. Segunda situação em que a parte não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo, padres, advogados, por exemplo. Não posso depor porque isso envolve a relação cliente e parte. E aí aqui fala o Wagner, o réu pode negar depor? Pode, só que o juiz vai constar isso, viu, Wagner? Se não for nas exceções do artigo 388 e o réu se negar, o juiz vai constar. Está se negando a depor. Prestem atenção. Isso aqui é processo civil. No processo penal, pode manter em silêncio, tem toda uma outra técnica processual. Aqui no processo civil, vai ter que depor. Tá bom? Se não depor, se recusar, se não estiver nas situações do 388, o juiz vai constar isso, tá bom? Me fala se entendeu, por favor, meu amigo. Aí no chat que eu quero ficar sabendo. Outra situação, além dessa questão de profissão, a parte pode negar depor sobre fatos acerca dos quais possa responder sem desonra própria do seu cônjuge, de companheiro ou parente em grau sucessível, e também que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no terceiro inciso, que seriam cônjuge, companheiro, parente em grau sucessivo, tá bom? Ele falou que sim, maravilha. Nessas hipóteses aqui do 388, vai se possibilitar que a parte não tenha que depor, tá bom? Ressalvando o parágrafo único que nas ações de Estado e de família, esse artigo, em regra geral, não se aplica, tá bom? Se for uma ação de família, se for uma ação que envolve Estado, a parte vai ter que depor, simples assim, tá bom? Vamos caminhar agora para uma outra prova, que é a confissão. E a confissão, só deixar claramente para vocês, ela pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. É o que está, inclusive, expressamente para a gente no 389, que está aí na tela para vocês. Confissão, ela pode ser judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao adversário. Isso é confissão. Quando a parte concorda, fala que determinado fato realmente aconteceu. Essa confissão, em respeito ao artigo 390, ela pode ser espontânea, quando a parte vai lá voluntariamente e fala, e é algo que acontece, que está inclusive explicado no parágrafo 1º o que é, fala que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. O advogado tem poder para confessar, ele vai lá e confessa, realmente, essa situação aconteceu. Ou então a confissão pode ser provocada. O parágrafo 2º fala para a gente que essa confissão provocada é no depoimento pessoal. Sabe aquele depoimento pessoal que a gente acabou de falar? Ali a parte pode confessar. E é considerado uma confissão provocada. E é legal. A parte vai lá e confessa, não, isso aconteceu mesmo. Opa, confessou, está falando de uma questão que é favorável ao adversário, maravilha. É um fato confessado, perfeito, maravilha então, tá bom? Essa confissão, ela é relacionada somente para a pessoa que a fez. Por isso que vem falar no 391, que ela não vai prejudicar ditos consortes. Tem mais de um réu, isso não vai gerar prejuízo, tá bom? É tanto que o parágrafo lá do 391 fala da questão de cônjuge, companheiro, que não se aplica em regra geral, tá bom? No que diz respeito à confissão, existe uma exceção clara, que está lá no 392, acabei de colocar, que deixa claro. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Ah, mas ele confessou, é direito indisponível? Não tem validade para a gente aqui, tá bom? É tanto que, no que diz respeito a essa situação, é muito claro. Deve-se ter uma cautela muito grande, porque a confissão, ela gera uma questão processual séria, que é o quê? É o que está no 393, que está aí na tela para vocês. A confissão é irrevogável, mas, eventualmente, ela pode ser declarada anulável se decorreu um erro de fato ou mesmo uma coação. Mas a regra clara é que, uma vez confessado, não tem como voltar atrás. Então, tem que ser algo muito bem pensado. Pode pedir para anular?
pode, e até fala aí no parágrafo 1 que eu coloquei para vocês, que de quem é essa legitimidade? É exclusiva do confidente, é quem confessou. Ele pode ir lá falar, não, eu fui coagido, eu fui ameaçado, ou não, eu fui induzido a erro, não era isso que eu queria falar. Tá bom, mas em regra geral, uma vez confessado, meu filho, acabou. É irrevogável, e aquela situação, aquele fato, ele vai ser utilizado a favor do seu adversário. Tá bom? Maravilha, então. 394 coloca para a gente uma ponderação muito relevante. Está aí para vocês. A confissão, quando ela é extrajudicial e feita de forma oral, oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exige prova literal. É algo que deixou claro, deixou expresso aqui. E, por fim, em relação à confissão, o 395 aparece para a gente aí. Acabei de colocar para vocês que a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a fizer invocar como prova somente uma parte, eu quero só que me beneficie, a outra não. Tem que usar, em regra geral, toda. Podendo somente dividir quando se tiver fatos novos, capaz de constituir fundamento de defesa do direito material ou mesmo na reconvenção. Mas a regra geral é que quando existe uma confissão, ela toda vai ter que ser analisada pelo processo. Mas eu quero só usar a parte que é benéfica à minha pessoa. Então não pede essa confissão. Simples assim, tá bom? É algo que, em várias situações, ajuda a ganhar processo, quando uma parte confessa. E por isso é muito importante saber manusear o depoimento pessoal, que é o primeiro lá de cima, esse remédio, essa prova que nós falamos inicialmente, porque através dela, se você consegue uma confissão da outra parte, show de bola, você já jogou a bola para frente para fazer o gol processualmente falando, tá bom? Maravilha, então. Quis falar para deixar um tempo aqui para a gente bater um papo. E esse era o objetivo que eu tinha para falar com meus queridos amigos e alunos aqui do quinto período. A produção antecipada de provas. Hoje falei ainda de ata notorial, depoimento pessoal e confissão. Matérias de muita importância que envolvem a prova. Quero saber, todo mundo que está ao vivo, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Manda aí no chat, porque caso não tenha ficado dúvida, eu vou conversar com vocês agora sobre a prova. Prova que vocês fizeram semana passada, tá bom? Me falem aí se todo mundo compreendeu, para a gente saber se pode conversar sobre a prova não prova processualmente falando, a avaliação, melhor falando. Se a gente pode seguir para fazer uma análise da avaliação. Me mandem aí no chat quem está ao vivo, que eu quero saber, por favor, se podemos caminhar. Sim ou não? Opa. Meus alunos hoje estão mais calados aqui. Sim, mandou sim, gostei, show. Sim. Perfeito. Pessoal, eu quero que você, se possível, ligue o microfone para a gente conversar, que vai facilitar a conversa nossa agora, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Existe alguma questão específica que vocês ficaram com alguma dúvida, que a gente aborda elas inicialmente, porque se não der tempo de falar de todas, pelo menos as que ficaram com mais dúvida. Alguém ficou com dúvida especificamente em alguma questão da avaliação, seja uma questão objetiva ou mesmo uma questão discursiva? Sim ou não? Me manda aí qual, caso não tenham, senão eu vou seguir uma ordem aqui reta. Alguém quer falar? Juliano, você quer falar, amigo? Não, professor, estou aqui, eu só ouvindo. Maravilha. É porque eu vi o microfone e achei que você queria falar. Você mandou o microfone, eu deixei aberto. Maravilha. E quem quiser, coloca para mim. Pessoal, vamos falar das questões. Primeiro, o que vocês acharam verdadeiramente? Conseguiram fazer a prova com tranquilidade? Eu gostei muito das respostas, foram bem objetivas. Eu achei que a prova ficou dentro do que foi ensinado. Dentro do que a gente havia conversado, né, Juliano? Exato. É o que eu sempre falo. Tem que estudar? Tem que estudar. Mas realmente, o que eu tento falar com vocês são questões que eu tenho que pontuar jurisprudência, lei, doutrina, e se a gente prestar atenção, tudo que a gente falou, que caiu na prova, na avaliação, foram conteúdos que nós abordamos, seja em conversa, seja em casos, seja através de jurisprudência que analisamos. Então, esse era o grande objetivo, tá bom? E aí, meus amigos, vamos falar então primeiro das questões discursivas, que facilita a gente caminhar aqui. Deixa eu pegar elas aqui. Primeiras discursivas para a gente tirar a dúvida logo. Primeira situação.
Vou ler para vocês. Maria distribuiu um processo de cobrança em face de João, solicitando ao Poder Judiciário que viesse analisar o caso dela, onde João devia efetuar o pagamento do valor de R$ 10.000, por conta da venda de um veículo realizado por Maria. Ao analisar a petição inicial para proferir o primeiro despacho do processo, o juiz verificou que Maria não havia colocado na petição inicial o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, além do domicílio e residência do réu. Dessa maneira, o juiz determinou que a autora Maria, no prazo de 15 dias, viesse a completar a petição inicial, informando o número de inscrição do cadastro de pessoa física e o domicílio ou residência do réu. Passados 15 dias para que Maria completasse a petição inicial, ela se manteve inerte, não realizando o cumprimento da determinação feita pelo juiz. Nessa hipótese, informe de forma fundamentada qual deverá ser a manifestação do juiz no processo. Qual que seria a resposta que eu queria dos senhores? Artigo 321, parágrafo único. Quando se distribui um processo, existem as situações que realmente pode-se ter uma falha, alguma questão, no que diz respeito a essa situação, e o que eu objetivei para falar para vocês? Casos práticos. Eu me falou que a letra da lei tinha que ver a doutrina e a jurisprudência? Sim, mas eu quis dar uma atenção especial à vida prática, a saber interpretar a letra da lei. Por isso que eu fiz casos que podem vir a surgir. O 321, parágrafo único, fala assim, no 321, primeiro fala que quando existe qualquer situação que não se tenha cumprido os requisitos do 319, 320, o juiz vai dar 15 dias para a parte vir aqui sanar aquele erro. Caso ela não venha se manifestar, o que fala no parágrafo único do 321? Se o autor não cumprir a diligência que o juiz determinou, o juiz vai ter que indeferir a petição inicial. E se a gente ainda for no artigo 330, inciso 4º, então existiam 2 pontos do CPC, você poderia fundamentar. Também fala desse indeferimento da petição inicial. Tranquilo? Maravilha. Essa foi a primeira. Pessoal, vou falando, se ficar dúvida, vocês vão me mandando aqui. Segunda questão. Vamos lá. Questão subjetiva. Deixa eu pegar aqui. O caso era assim. José recebeu a citação de um processo ajuizado por Pedro, em trâmite na 13ª Vara Civil da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Essa vara não existe em Montes Claros, por isso que eu coloquei para vocês. Até hoje só tem 5 varas cíveis. E 13 eu coloquei só para ter algo diferente. Onde é solicitada a rescisão de um contrato celebrado entre as partes e que venha a ser realizada a aplicação de uma multa a ser paga por José por conta do descumprimento das obrigações contratuais. Ao procurar uma advogada para realizar sua defesa no processo, José informou a sua procuradora e, depois de ter recebido a citação, buscou se informar sobre todo o processo e descobriu que a juíza estava atuando na 13ª Vara Civil da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Ela era prima de Pedro, autor do processo, que os dois tinham uma grande relação de amizade. Nesse momento, o José questionou a advogada o que poderia ser feito sobre o vínculo existente entre a juíza do processo e o autor da ação, Pedro. Como advogada de José, informe de forma fundamentada o que seria possível fazer sobre essa situação específica. Nessa, eu vi que surgiu um pouquinho de dúvida, mas eu quero só tirar essa dúvida de forma clara. Pessoal, isso daqui, em concurso, cai muito como forma de pegadinha até. Vocês lembram que eu falei com vocês? Pelo amor de Deus, cuidado com impedimento e suspeição. No que diz respeito à questão, poderia ser solicitado impedimento? Alguns me falaram isso também. A resposta é não. Não existe impedimento. O impedimento é até o 3º grau, é o que está no artigo 144, inciso 3º, inciso 4º. Não existe impedimento do 4º grau. Primo é parente em linha colateral no 4º grau. Porém, lá na questão, além de falar que as partes, tanto a juíza como Pedro, eles seriam primos, ainda fala que eles são grandes amigos. Aí não há impedimento, mas há
suspeição, em respeito ao artigo 145, inciso 1º, que fala que o juiz é suspeito quando ele é amigo íntimo das partes ou dos seus advogados. E a resposta completa deveria ainda falar o que deveria ser feito. Em respeito ao artigo 146, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte vai alegar a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual vai indicar o fundamento dessa questão e os documentos para comprovar as suas alegações, inclusive um rol de testemunho, tá bom? Então, nesse caso segundo, existe a possibilidade da advogada pedir a suspeição da juíza em respeito ao artigo 145, inciso 1º, por ser amigo íntimo. Cuidado que não havia impedimento, porque o parentesco ali não está expressamente elencado nas questões de impedimento do artigo 144, tá bom? Show de bola. Ainda tinha uma terceira questão aberta, que falava assim: Lucas buscou o Poder Judiciário através de um processo de conhecimento, objetivando obrigar Marcos a realizar a entrega de produtos que ele havia se obrigado contratualmente a fazer. Lucas, por conta do conflito existente, não conversava mais com Marcos e, por isso, em sua petição inicial, já informou do seu desinteresse na autocomposição. O juiz do processo mandou citar Marcos para comparecer a uma audiência de conciliação no dia 20/3 de 2020. Marcos recebeu a carta de citação por correio no dia 19 de fevereiro de 2020. Faltando 10 dias para a realização da audiência de conciliação, Marcos apresentou uma petição no dia 6/3 de 2020, no processo informando do seu desinteresse na autocomposição. A audiência de conciliação não foi realizada. Sabemos que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Como advogado de Marcos, informe de forma fundamentada qual a data será o termo inicial para apresentar a defesa. Isso é muito interessante, porque nas respostas eu vi que muitos até colocaram questão de termo final, o dia que deveria ser apresentado, e acertaram. Outro detalhe que eu quero ressaltar com vocês, tomem muito cuidado. Muitos colocaram para mim, eu aceitei muitas situações, há muitas respostas, eu deixei um pouco mais possível essa questão de análise, porque existe uma situação em que se deixa garantido lá no CPC que o termo inicial para essa defesa, ele seria iniciado a partir da data da petição de desinteresse da autocomposição protocolada pelo réu. Quando o réu protocolou aquela petição, contaria o prazo para a defesa, tá bom? Só que eu quero só uma atenção, porque eu gosto que, além de vocês aprenderem, isso está lá no artigo 335, tá bom, pessoal? No inciso 2º da lei. O que eu quero falar com vocês? Tomem muito cuidado. Por quê? Vocês colocaram vários que a data seria 6/3. Cuidado, porque processualmente o termo inicial verdadeiramente é a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento, que na nossa questão seria 6/3. Mas o prazo não se conta a partir de 6/3. Conta-se a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, somente para ter essa atenção. Verdadeiramente começa a se contar o termo inicial de contagem, seria a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, em respeito ao artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º, cumulado com 335, inciso 2º. Só que tomem só essa atenção, na contagem do prazo, quando você conta prazo, você exclui o dia do começo, conta o dia do final, conta só dia útil, e só começa a contar no início, a partir do primeiro dia útil subsequente. Somente essa atenção no que diz respeito à contagem de prazo, tá bom? Essa é a questão que a gente ainda ficou um pouco com dúvida. Sim. Porque você até tratou disso já, de falar que a prazo começa a contar após. Só que lá no artigo fala que conta da data. Né? Sim. Pode... nós ficamos nessa dúvida, por isso nós colocamos essa data. Eu vi, e você sabe qual que é a questão, Juliano? Lá está certo o texto da lei. Mas lá não fala assim, lá começa a contar prazo. Repara para você ver que lá fala assim, o termo inicial. Concorda comigo? Por que eu falo isso? Porque essa questão de prazo é em outro artigo, que fala assim, a contagem de prazo se dará da seguinte forma. Mas, verdadeiramente, o termo inicial, quando eu vou analisar para começar a contar o prazo, é o dia do protocolo.
é o que está lá, tá bom? É só mesmo para ter esse cuidado, essa atenção, na data exata, porque não está lá no 335. A data, ela está elencada para a gente lá entre o artigo 218, 220, aquela região ali, a partir do 218, que vem falar de contagem de prazo, tá bom? Eduardo, Vou falar. então quer dizer que eu teria que começar no dia 9? Se fosse olhar hoje o termo inicial é o dia que protocolou, mas o início da contagem do prazo para a defesa seria dia 9, porque se não estou equivocado, dia 6 de março de 2020 deu numa sexta. Isso. Essa contar o prazo dia 9. Se não me engano, contando 15 dias, e alguns colocaram isso como termo final, dia 27. Mas tem que ter atenção também. A pergunta era qual que era o termo final. Por isso que eu relativizei a questão do prazo, porque a minha pergunta não foi específica do prazo. A minha pergunta foi qual é o termo inicial. E o termo inicial, realmente, é o dia que foi protocolada a petição de cancelamento, tá bom? Mas eu gosto sempre de deixar o mais claro o objetivo, para vocês não errarem na vida prática, não errarem em outras questões. Tranquilo? Show de bola. Vamos falar aqui de algumas outras questões. Nossa aula termina 20h20. Vocês querem paralisar e a gente fez isso depois ou podemos seguir aqui, pessoal? Me falem aqui quem está ao vivo, só para eu ficar sabendo. Podemos seguir ou querem parar e a gente vê na próxima aula? Eu acho interessante a gente começar na próxima aula, porque se tiver alguma dúvida, fica mais fácil, não fica muito corrido. Então, vamos fazer assim. Hoje vimos as questões subjetivas. Próxima aula, a gente vai ver a matéria da aula, e aí, no final, eu vou ver as questões objetivas. Pode ser? Eduardo, volta nessa Sim. questão 3 para mim, por favor. Questão 3? Isso. O que você quer? Então, quer dizer que no dia que eu protocolei, que foi o dia 6/3. 6/3. Então, Sim. o dia que vai começar a contagem é dia 9. Por quê? 6/3 é o termo inicial, é onde eu vou começar a analisar prazo. O termo inicial, lá fala, quando é uma situação em que não existe audiência de conciliação, as duas partes falaram que não querem, conta a partir do dia em que o réu protocolou. Começa a contar. Só que na hora que a gente vê contagem de prazo, lá a partir do 218, fala assim, na contagem de prazo, exclui o dia do começo, conto do final. Se dia 6 é o termo inicial, vai começar a contar o prazo no primeiro dia subsequente. Se nós tratarmos desse caso específico do dia 6/3, no nosso calendário desse ano, deu numa sexta. Se formos pensar, se fosse um caso prático, o prazo de contestação começaria a contar que dia? Dia 9, porque sábado e domingo é dia não útil, começaria na segunda. Tranquilo? Você Beleza. entendeu? Aí daí, para eu contar 15 dias, então daria dia 27. 27, porque aí você vai contando, não contando finais. Então, sábado e domingo eu excluo. O sábado e domingo você vai excluir em respeito até o que está lá para a gente no artigo 219, que na contagem só conta dia útil, tá bom? Então, vai até mais, então, porque dia 11 foi a sexta-feira santa, né? Se foi feriado em algum dia, não conta, sempre pula pro Tá, beleza. dia útil, tá bom? Maravilha, então. Mas eram questões interessantes que nós vimos em aula, né, pessoal? Vimos esses conteúdos todos, tá bom? Uma distração mesmo. Hã? Foi uma distração mesmo. Deixa eu só fazer uma coisa, só antes de me despedir, como é uma gravação, vou me despedir da gravação e vim falar com quem está ao vivo, tá bom? Pessoal, você que está assistindo esse em algum momento, muito obrigado verdadeiramente por ter participado. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.